Shalom, amigos e amigas. É um prazer estar aqui com vocês. Meu nome é Yoshua Halevi e estarei aqui toda semana trazendo para vocês um conteúdo de músicas judias, meditações no Tanar e um pouco da história do nosso povo. Que Hashem fortaleça e abençoe a todos. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן, טעיתי לשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. כי במקלי עברתי את הירדן, טעיתי לשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. קטונתי מכל החסדים ומכל האמת אשר עשית את עבדך. כי במקלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני נא. כי במקלי עברתי את הירדן, אתה איתי לשני מחנות, הצילני נא, הצילני נא, הצילני. Shalom, essa canção que a gente acabou de ouvir, Katonti, ela é cantada por Jonathan Razel, é um cantor israelense, judeu israelense, que tem muitas canções muito bonitas, mas as palavras delas são de Gênesis, Bereshit, capítulo 32, versículos 11 e 12. E o que ele está falando? Katonti mikol hachassadim mikol haemet. Eu me sinto pequeno diante da tua benevolência e diante da tua verdade. E quem falou isso foi o nosso pai Yaakov. Ele voltava agora para a terra de Canaã, depois de 20 anos na casa do seu tio Lavan, e foi para lá porque estava sendo perseguido, né, pelo seu irmão queria matá-lo, o seu irmão Esav, e porque ele tinha tomado a bênção de Esav, numa forma não muito correta, apesar de que houve uma troca entre eles, né, um pacto entre eles que foi vendida a bênção da primogenitura para Yaakov, que deu muito mais valor do que Esav. E naquela hora que Esav estava cansado, estava com fome, ele trocou a bênção da primogenitura dele por um prato de comida. Então ele foi na hora de receber a bênção do pai dele, ele se fez passar pelo irmão dele e recebeu a bênção. E depois que o irmão dele soube disso, ficou muito, muito mal com ele, e desejou matá-lo. E então ele foi orientado para ir para a casa do tio dele, Lavan, e lá chegando ele encontrou a prima dele, Raquel, com quem ele queria casar. E ele prometeu para o tio dele que ia trabalhar para ele por 7 anos para casar com Raquel. Só que na noite de núpcias o tio dele colocou a irmã mais velha, Leia, explicou que primeiro tinha que a filha mais velha, depois a filha mais nova. Ele acabou trabalhando mais 7 anos por Raquel.
e depois ficou mais 6 anos para ter mais animais, e depois de 20 anos agora ele voltava para a terra de Israel, mas ele voltava sabendo, eu creio que até pensando, né, que ele ia ter que voltar um dia, mas ia ter que enfrentar o irmão dele, o que ia acontecer. E nesse momento que ele estava voltando para a terra, ele enviou mensageiros diante dele para saber do irmão dele, para encontrar o irmão dele vinha de encontro a ele, os mensageiros falaram que o irmão dele vinha para encontrar ele, mas não vinha só, vinha com 400 homens com ele. E nisso, né, Yaakov começou a clamar a Deus, e ele começou a se humilhar diante de Hashem, e se humilhar diante de Hashem, ele também pediu a Hashem, né, no final da canção fala, Hatzileina, me ajude por favor, né, me livre por favor. Então o que nos fala isso? O que nós podemos tirar de meditação disso? Que a gente passa por coisas nesse mundo, né? Apesar de que Yaakov, um homem que foi escolhido por Hashem falou com ele quando ele saiu para a terra de Labã, falou que é com ele, que ia trazer ele de volta e tudo, e Hashem realmente falou com ele para ele voltar. Mas agora ele ainda tinha esse problema, o irmão dele queria matar ele, a última coisa que ele ouviu do irmão dele, que o irmão dele queria matar ele, e tudo indicava que o irmão dele ia destruir ele e a família dele e tudo que ele tinha, porque o irmão dele vinha com um exército com ele. Então ele aqui clamou, se humilhou e pediu a Hashem para poder livrar ele. Então, as nossas desavenças, nossos problemas, aquilo que a gente enfrenta na nossa vida, tudo que a gente tem que fazer, é claro, a gente faz aquela parte que a gente pode fazer, mas a gente clama a Hashem. E a gente se submete a Ele, sabe que Ele tem um propósito nas nossas vidas. E que Hashem é Ele que pode nos livrar de todo o mal. Como Ele livrou várias vezes Israel no deserto do mal, todas as vezes que Israel clamava a Ele, não é? A gente vê homens e mulheres e o povo de Israel, toda vez que clamou a Hashem de todo o coração, toda vez que o povo se achegou a Hashem com techuvá, né? Voltando de volta, se humilhando e se submetendo à vontade de Hashem, porque Moshe Rabbeinu, ele foi o homem mais humilde que existiu, e a humildade dele estava em submissão a Hashem, ele era totalmente submisso a Hashem. E devemos nos submeter também a Hashem, à vontade dele. Hashem nos deixou o Torá para a gente saber qual é a vontade dele. E no Torá a gente vê o que Hashem nos diz para fazer. E através do Torá, através da obediência do Torá, o que a gente está falando para Hashem? Que Ele é maior que a gente, Ele realmente é maior do que todo o universo, Ele que criou todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para nós. Então, quando a gente submete a Ele, a gente está se entregando à misericórdia de Hashem e à verdade de Hashem, não é? Que a gente tem visto, né, depois de muito tempo, o Estado de Israel, o povo voltou, e hoje a gente tem o Estado de Israel, apesar de muitas lutas, né? Os vizinhos sempre lutando contra Israel, o povo sempre querendo tomar a terra de Israel, lutar contra aquilo que Israel representa, né, no mundo, e Hashem sempre nos defendendo. Tudo que Hashem quer que a gente reconheça que nós somos os servos dele, e que ele nos chamou para servir ele, para obedecer ele. E então o que está acontecendo, o povo voltando para Israel, muita gente se redescobrindo as suas raízes, a sua identidade, e voltando de todas as partes da terra, os que foram expulsos da Espanha, outros que foram forçados à conversão na Espanha. Hoje, muitas gerações depois, o povo voltando, o povo reconhecendo ou descobrindo quem eles são realmente. E tudo isso depende de uma coisa também de nós, depende da nossa humilhação, da gente se humilhar diante de Hashem, da gente reconhecer. A primeira parte da nossa volta para Hashem é fazendo o techuvá, é se submetendo a toda a vontade dele, submetendo a todos os mitzvot, tudo aquilo que Hashem quer que a gente faça.
E depois Hashem promete também nos trazer de volta para a terra, fazendo a gente prosperar, os nossos filhos prosperarem e nos abençoar grandemente. Não é? E então, o que a gente aprende de tudo isso é que, assim como nosso pai Jacob, também nosso pai Abraão, nosso pai Isaac, todos eles se submeteram à vontade de Hashem e eles foram abençoados e cuidados por Hashem. Assim, nós também podemos receber essas mesmas bênçãos, né, de ser cuidado, de ser amparado, de ser provido, de ser até curado, todas as coisas que a gente precisa, desde que a gente se submeta a Hashem. Hashem vai fazer a vontade dele na nossa vida. Amém? Hashem abençoe a todos. Shalom.